Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um tema profundo e comovente, a perseguição da Bíblia Sagrada ao longo da história. Prepare-se para uma jornada de fé, coragem e determinação. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like de gratidão, fique conosco até o final. A Bíblia Sagrada é mais do que um livro. É uma coleção de escritos sagrados que tem guiado a vida de milhões de pessoas por milhares de anos. No entanto, essa fonte de esperança e sabedoria enfrentou muitos desafios. Desde a sua compilação, a Bíblia tem sido alvo de perseguição em diversas partes do mundo. Vamos começar no início da nossa era, no Império Romano, antes da conversão de Constantino. Os cristãos eram brutalmente perseguidos, as escrituras eram queimadas e aqueles que as possuíam muitas vezes enfrentavam a morte. Mas mesmo diante de tal crueldade, a fé não vacilou. Homens e mulheres arriscaram tudo para preservar e compartilhar a palavra de Deus. Durante a Idade Média, monges dedicaram suas vidas à tarefa de copiar a Bíblia à mão, em tempos de escuridão e ignorância. Esses escribas garantiram que a palavra fosse passada adiante. Cada página, cada letra, era um ato de devoção e resistência contra a tentativa de apagar a mensagem divina. Avançando para o século XVI, a Reforma Protestante trouxe uma nova onda de perseguição e resistência. Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, permitindo que o povo comum tivesse acesso às Escrituras. William Tyndale fez o mesmo com o inglês, pagando com sua vida por sua ousadia. Seus últimos momentos foram marcados por uma oração: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. E assim o poder transformador da Bíblia continuou a se espalhar. Hoje ainda há lugares do mundo onde possuir a Bíblia pode levar à prisão ou até à morte. Mas a paixão daqueles que buscam a verdade e a liberdade que a Bíblia proporciona não pode ser apagada. Em muitas partes do mundo, missionários e organizações trabalham incansavelmente para distribuir a Bíblia em línguas e dialetos locais, muitas vezes arriscando suas vidas para isso. A história da perseguição da Bíblia é também a história da resistência e resiliência através de todas as provações. Ela permaneceu uma luz constante, guiando e inspirando gerações. Cada vez que abrimos suas páginas, somos lembrados da coragem daqueles que vieram antes de nós, que mantiveram sua fé e nunca desistiram. Que possamos aprender com esses exemplos e valorizar a liberdade que temos de ler e compartilhar a palavra de Deus. Que a Bíblia continue a ser uma fonte de esperança, sabedoria e força para todos nós. Não se esqueça que, além de todas essas informações, Deus, ele tem a sua presença nas nossas vidas diariamente. E é através da presença do Espírito Santo que nós conseguimos seguir firme e forte na resistência de toda perseguição. Vamos para a última notícia que aconteceu na última quarta-feira nos Estados Unidos. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou o antissemitismo, um projeto de lei destinado a combater o antissemitismo, que inclui uma definição controversa desse tipo de discriminação. A lei exige que os escritórios de direitos civis do governo adotem a definição da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto de Antissemitismo, que inclui exemplos de críticas ao Estado de Israel como formas de antissemitismo. A definição tem sido amplamente apoiada por governos locais, corporações e universidades, mas também tem sido alvo de críticas por potencialmente limitar a liberdade de expressão política relacionada a Israel. O projeto de lei, que passou na Câmara com uma votação de 320 a 91, agora segue para o Senado, onde também se espera que seja aprovado. Enquanto os defensores da lei argumentam que ela cobre uma ampla gama de manifestações modernas de antissemitismo, os críticos afirmam que a legislação pode reprimir críticas legítimas ao governo israelense. A aprovação do antissemitismo pelos Estados Unidos representa um marco importante na luta contra o antissemitismo, mas também suscita debates
significativos sobre a liberdade de expressão e crítica política. O que a lei representa? Definição formal de antissemitismo. A lei adota a definição da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto de antissemitismo. Isso inclui várias formas de discriminação contra os judeus e alguns exemplos específicos relacionados a críticas ao Estado de Israel. Aplicação em instituições públicas. A legislação exige que os escritórios de direitos civis do governo federal usem essa definição ao investigar e adjudicar casos de discriminação e assédio antissemitas, especialmente em ambientes universitários. Impactos da lei, proteção ampliada contra a discriminação. A lei fortalece a capacidade das instituições de proteger estudantes e funcionários contra atos de antissemitismo, proporcionando uma definição clara e abrangente para identificar e abordar tais casos. Conformidade institucional. Universidades e outras instituições públicas terão uma diretriz específica para tratar de alegações de antissemitismo, que pode melhorar a resposta institucional e a proteção às vítimas. Controvérsias e debates sobre liberdade de expressão. Críticas ao governo israelense. Um dos pontos mais controversos é que a definição da IHRA inclui exemplos de antissemitismo que envolvem críticas ao Estado de Israel, como chamar Israel de empreendimento racista. Críticos argumentam que isso pode limitar a liberdade de expressão legítima e critica políticas sobre as ações do governo israelense. Algumas figuras políticas, incluindo o deputado Jerry Nadler, expressam preocupação de que a legislação poderia englobar discursos puramente políticos, potencialmente restringindo discussões críticas sobre Israel que não são motivadas por antissemitismo. Reações da comunidade. Apoio de grupos pró-Israel. Organizações pró-Israel e muitos defensores da lei argumentam que a definição da IHRA é necessária para abordar a natureza multifacetada do antissemitismo nos dias de hoje e garantir que atos discriminatórios não sejam ignorados. Preocupações de grupos de direitos civis. Por outro lado, grupos de direitos civis e alguns membros da comunidade judaica temem que a aplicação desta definição possa ser usada para silenciar críticas válidas às políticas do governo israelense, o que poderia afetar negativamente a liberdade acadêmica e a liberdade de expressão. A Bíblia contém várias profecias sobre perseguições que os fiéis enfrentaram, especialmente nos últimos tempos. Essas profecias se encontram em diferentes livros, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Aqui estão alguns dos principais textos que abordam esse tema. Livro de Daniel. O profeta Daniel tem uma visão de 4 grandes bestas que representam 4 reinos. A quarta besta, que é particularmente feroz, é associada a um governante que fará guerra contra os santos. Eu olhava e eis que estava pronta, vazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Daniel 7, 21, 22. Isso sugere um período de intensa perseguição antes da intervenção divina. No livro de Isaías 53, esta passagem é conhecida como a profecia do servo sofredor, que muitos cristãos interpretam como uma referência messiânica a Jesus Cristo. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Isaías 53:7. Esta passagem é vista como uma profecia de perseguição e do sofrimento de Jesus.
profecias do Novo Testamento, no livro de Mateus. Jesus está respondendo aos discípulos sobre os sinais do fim dos tempos. Então sereis entregues para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 9 ao 13. Jesus fala sobre um tempo de grande tribulação e perseguição para os seus seguidores. No livro de Apocalipse, também temos algumas profecias. João descreve a visão de uma besta que emerge do mar, simbolizando um poder maligno que perseguirá os santos. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Apocalipse 13:7. Essa passagem é interpretada como uma previsão de perseguição global contra os cristãos. No livro de 2 Timóteo 3:12, Paulo escreve a Timóteo sobre as dificuldades dos últimos dias. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Paulo enfatiza que a perseguição será uma realidade constante para os fiéis. Essas profecias têm sido interpretadas de várias maneiras ao longo da história cristã. Alguns veem essas perseguições como eventos futuros ainda por vir, enquanto outros acreditam que essas profecias já estão se cumprindo ou estão continuamente na história da igreja. A perseguição dos primeiros cristãos pelos romanos, a Inquisição e mesmo eventos contemporâneos em regiões onde o cristianismo é minoria são frequentemente citados como exemplos do cumprimento dessas profecias. As profecias bíblicas sobre a perseguição servem para preparar os fiéis para enfrentar adversidades com fé e resiliência. Elas também reafirmam a promessa de que, apesar das tribulações, haverá uma recompensa divina para aqueles que perseverarem. Para aprofundar-se no estudo dessas profecias, recomenda-se ler os capítulos completos mencionados e consultar comentários bíblicos que oferecem contextos históricos e teológicos adicionais. Uma das mensagens que nos traz conforto e consolo, os Salmos 34, é uma passagem da Bíblia que tem sido reverenciada e encontrada relevante ao longo dos séculos, oferecendo consolo, orientação e inspiração para os crentes. Ele é atribuído ao rei Davi, que o escreveu em um período de sua vida cheio de desafios e provações. O Salmos 34, ele começa com uma expressão de louvor e gratidão a Deus, destacando a importância de bendizer o Senhor em todos os momentos, especialmente em meio às dificuldades. Ele fala sobre como Deus é digno de louvor e como aqueles que o buscam nunca serão desamparados. Isto estabelece o tom para a confiança e a fé inabaláveis no poder e na bondade de Deus. Uma das passagens mais conhecidas deste salmo é o verso 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Esta declaração é um convite à experiência pessoal da presença e do cuidado de Deus. Mesmo nos tempos da incerteza e adversidade, o Salmos 34 nos lembra que Deus é bom e que aqueles que nele confiam encontrarão proteção e provisão. Além disso, o mesmo Salmos, ele aborda a importância da humildade e da busca pela paz. Encoraja os leitores a evitarem o mal e a praticarem a justiça, prometendo que Deus cuidará daqueles que o temem e que Ele estará perto dos que têm um coração quebrantado. Para os dias de hoje, o Salmos 34 continua sendo uma fonte de encorajamento e esperança. Em um mundo cheio de desafios, estresse e incertezas, ele nos lembra da importância de confiar em Deus e buscar sua presença em todas as circunstâncias. Ele nos convida a experimentar pessoalmente a bondade de Deus e a viver em paz e retidão, mesmo quando enfrentamos dificuldades. Assim, o Salmos 34 é um lembrete poderoso de que, independentemente das circunstâncias, Deus está conosco, cuidando de nós e nos guiando em nosso caminho. Enfrentar perseguição por causa da fé é uma realidade para muitos cristãos em diferentes partes do mundo. A Bíblia, ela oferece orientações
e encorajamento para lidar com essas situações difíceis. Aqui estão alguns versículos que abordam o tema da perseguição e como os crentes podem responder a ela. Mateus 5, 10, 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Este versículo lembra aos cristãos que a perseguição não é algo estranho à fé, mas algo que também foi enfrentado pelos seguidores de Deus no passado. Eles são encorajados a se alegrar, pois sua fidelidade a Cristo é reconhecida no céu. No livro de Romanos 8, 35 ao 37, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Este versículo enfatiza que nada pode separar os crentes do amor de Cristo. Mesmo em fase de perseguição, eles são chamados a permanecer firmes na fé, confiantes na vitória que têm em Cristo. Livro de 1 Pedro 4, 12 e 14. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, para os provar, como se algo estranho lhes estivessem acontecendo, mas alegre-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Neste versículo, os crentes são encorajados a não se surpreenderem com a perseguição, mas a se alegrarem sabendo que estão compartilhando dos sofrimentos de Cristo. A presença do Espírito Santo é destacada como uma fonte de consolo e força durante todos esses momentos. Esses versículos oferecem orientação e encorajamento para os cristãos que enfrentam perseguição por causa de sua fé. Eles lembram que a perseguição é uma parte da jornada cristã e que através dela os crentes podem crescer em sua fé e testemunhar o poder de Cristo em suas vidas. A aprovação do antissemitismo é um passo significativo para combater o antissemitismo nos Estados Unidos, proporcionando uma ferramenta mais robusta para proteger indivíduos contra discriminação. No entanto, também levanta questões importantes sobre a linha tênue entre combater o ódio e proteger a liberdade de expressão. O impacto completo da lei dependerá de como será implementada e interpretada nos próximos anos. Nos últimos tempos, a perseguição da igreja tem sido uma realidade. Em muitas partes do mundo, vemos um aumento preocupante de restrições à liberdade religiosa, ataques a lugares de culto e violações dos direitos humanos fundamentais dos cristãos. No entanto, mesmo diante dessas adversidades, a igreja tem perseverado, demonstrando uma resiliência notável e uma fé inabalável. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like de gratidão, compartilhe, que Deus te abençoe e até a próxima.